Nós vamos falar algumas coisas aqui hoje que é um partilhar das últimas coisas que nós temos ouvido do Senhor de maneira mais contundente. Obviamente que esse assunto não é novo para os irmãos, mas eu acredito que chegou a hora de nós darmos uma atenção um pouco maior nisso. Então eu vou ler alguns textos, eu vou falar pouco, mas vou ler alguns textos, para que a gente possa lançar aqui algumas bases para aquilo que a gente vai pensar, talvez nos próximos dias. No primeiro capítulo da carta aos Efésios, a partir do versículo 3, diz assim a Escritura: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Preste atenção. Onde o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos tem abençoado? Nas regiões celestiais. Ok? Tudo bem, irmãos? E as regiões celestiais estão aonde? Em Cristo. Então preste atenção. Regiões celestiais é uma geografia que está dentro de Cristo. Ok? Assim como nos escolheu nele. Nele quem? Em Cristo. Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, o propósito de sua vontade. Versículo 6, risca, marca, costura, porque o versículo 6 é o versículo central dessa adoração. Ok? O versículo 6 é o versículo chave para o entendimento de todo o texto que nós estamos lendo, que vai do verso 13 até o 14. Para louvor da glória de sua graça. Parece ser difícil de entender, mas não é. Por quê? A revelação que Paulo está agora compartilhando, ela aponta para a glória da graça de Deus que está em Cristo. Então preste atenção que eu vou reduzir isso aqui numa caixa organizadora. Paulo está compartilhando uma revelação. E o ponto central da revelação é a glória que a graça de Deus em Cristo tem, o que faz com que isso, ou seja, a glória da sua graça seja digna de louvor, para o louvor da glória de sua graça. Ou seja, a graça de Cristo tem uma glória. Pegue isso. A graça de Cristo tem glória. E ela tem glória digna de ser louvada, para louvor da glória de sua graça. Estamos juntos? Que Ele nos concedeu gratuitamente no amado.
achou que o que eu falei era uma coisa muito grande, top, uau, top das galáxias, sim ou não? Na conclusão ele diz, e ele pegou isso e concedeu isso para nós. Você entendeu isso, irmão? Esse é o versículo central na compreensão desse parágrafo. Se você observar bem, pastor Isaías, dos versos 3 ao 14, não tem um ponto final. Por quê? Porque Paulo escreveu isso de uma vez. É um texto que não pode ser separado para ser compreendido. E o centro da compreensão está no verso 3. Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente em Cristo, em Jesus. Não, no amado. Por quê? Porque Paulo não está falando daquilo que Jesus é para nós. Ele está falando daquilo que Jesus é para o Pai. Agora, irmãos, preste atenção na dignidade de Jesus. Se Jesus para Deus Pai é o amado, imagina o que Ele deve ser para nós. Estamos juntos? E ele continua, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo, olha aí de novo, a riqueza da sua graça. Ivan, a graça de Jesus, ela tem riqueza. Você já tinha parado para pensar? Olha que texto profundo e rico. Primeiro, no verso 6, ele fala que a graça de Jesus tem uma glória. E agora, seguindo a leitura, ele vai mostrar que além de glória, a graça de Jesus também tem riqueza. E a redenção faz parte da riqueza da graça de Jesus. Que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. Verso 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Então, em Cristo, em sua graça, que tem glória, nele que é cheio de graça e graça de glória, no qual nós fomos eleitos, predestinados, para sermos santos e irrepreensíveis, antes da fundação do mundo, e Paulo faz questão de dizer repetidamente, nele, em Cristo, nele, em Cristo, nele. Então ele está primeiro apontando para Jesus, depois de mostrar Jesus, ele mostra a graça de Jesus, e depois de mostrar Jesus e a graça de Jesus, ele mostra a obra que Jesus, por graça, faz em nós. E quando ele começa a mostrar, Rafa, a obra que a graça de Jesus faz em nós, você está entendendo isso, irmão? Uau! Ele vai falar que isso tudo que eu acabei de dizer, ou seja, Jesus, a sua graça e a obra da graça em nós, começou a ser para nós o quê? Um desvendar do mistério da sua vontade. Como
como Paulo começa essa declaração? Bendito o Deus e Pai de quem? Então, o que é mais importante é Jesus. Nessa declaração, Paulo está dizendo: Jesus é o foco do que eu vou compartilhar com vocês que eu recebi. E aí ele diz: mas você precisa entender como esse acesso existe, é pela graça. E depois dele mostrar que a graça é a chave que nos abre o portal chamado Jesus, ele vai falar que quando nós entendemos isso, ou seja, aquilo que eu disse até aqui para vocês, é um começo, um início de um desvendar. E ele não para aqui, ele vai continuar fazendo o quê? Desvendando o mistério da sua vontade. Estamos juntos? Por que eu estou falando isso aqui agora? Só para você entender que o que ele disse antes não está fora do desvendando, está dentro. Ok? Porque é fácil entender que o desvendando-nos o mistério da sua vontade tem a ver com o que ele vai falar daqui para frente. Sim, faz sentido? Ok? Mas você não pode esquecer que esse desvendando já inclui aquilo que ele começou a dizer antes. Por quê? Onde é que o mistério da sua vontade começou a ser desvendado? Em Cristo. E ele começa a falar de Cristo lá no início: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós fomos eleitos aonde? Nele. E nós fomos abençoados aonde? Nele. E nós fomos predestinados aonde? Nele. E nós recebemos graça como? Nele, no amado. Agora, se ele é o amado do Pai, não vai ser o meu? Não tem como. Se eu dou um cheirinho em Jesus, é irresistível continuar amando, crescendo em amor, me desenvolvendo em amor, aumentando meu amor por Ele, porque vai sendo desvendado o mistério da sua vontade, e quanto mais as escamas caem dos meus olhos para perceber, para contemplar a sua revelação, ou seja, Cristo mesmo, quando eu vou tendo as escamas dos meus olhos derrubadas, desvendadas, Cristo mesmo vai ficando cada vez mais nítido, e nele o mistério da sua vontade vai nos sendo dado. Se você veio aqui, irmãos, à procura de receber uma dica de como viver bem os próximos dias, você pode ter errado o dia de ter vindo aqui, porque aqui nós queremos falar sobre as coisas eternas, não sobre as coisas passageiras. Nós temos uma aliança nessa casa, é de falarmos do mistério da sua vontade. Nós queremos tirar o nosso coração, os nossos olhos da perspectiva da terra e levarmos todo homem e mulher cativo à mente de Cristo. Nós não queremos ensinar você a viver bem, nós queremos ensinar você a estar em Cristo. Nós queremos que você viva a partir de Cristo, sentado com Ele nas regiões celestiais. Vamos continuar desvendando. Gente, dá vontade de ficar lendo só isso aqui repetido. Desvendando-nos o mistério da sua vontade,
segundo o seu beneplácito ou propósito que propusera em Cristo. Paulo está dizendo o seguinte: isso que eu estou falando e o que eu vou falar foi porque quando Deus nos fez isso, nos deu isso, que? Cristo, e isso que eu estou falando, Ele começou a desvendar-nos o mistério da sua vontade. Marque aí essas duas palavras, desvendando-nos e mistério. E aí, Rafa, ele afirma a sentença posterior, que deixa claro isso que eu disse antes. Por quê? Ele diz: onde foi que Deus desvendou-nos o mistério da sua vontade? Foi no propósito que Ele propôs em Cristo. Então, como é que esse véu vai sendo arrancado para que seja desvendado sobre qualquer um que crê o mistério da vontade de Deus? No propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Então, em Cristo, começa o desvendar dos olhos do mistério da sua vontade. Está fazendo sentido, pastor Josa? E aí continua dizendo o seguinte: então, e qual é o propósito que Ele propôs em Cristo? Verso 10: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o propósito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele. Então Cristo está aqui, e o propósito de Deus que foi desvendado o mistério da sua vontade é de fazer convergir nele, em Cristo, todas as coisas, tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança. Aqui começa a confusão. Nele também digo, no qual fomos também feitos herança. Também está aqui por quê? Nele digo. Nele o quê? Nele Cristo, que agora aqui não é só Cristo, é Cristo o desvendando-nos o mistério da sua vontade. Nele digo. Nele que? Nele Cristo o mistério desvendado. Olha a construção dessa doxologia, dessa adoração de Paulo apontando para Cristo. É absurdo a profundidade do que Paulo está levando aqui a igreja, ou as igrejas daqueles dias, a receber como revelação do mistério a partir de Cristo. Agora ele adiciona um elemento. Agora ele não está falando só de Cristo como pessoa, ele está falando de Cristo como propósito. Propósito que é um mistério que foi desvendado da sua vontade. Paulo está chamando Cristo aqui de mistério, irmãos. Se você não conseguiu fazer esse raciocínio, eu vou deixar mais claro. Paulo está dizendo que Cristo é o mistério que foi desvendado. Porque o mistério que foi desvendado é que o desejo de Deus é fazer tanto as coisas do céu, todas as coisas, como as que estão na terra, convergirem nele. E me dá a impressão de que quando nós continuamos lendo, nele digo, ou seja, nesse Cristo, nessa robustez espiritual, onde todas as coisas irão convergir, ou seja, o conversor, o imã de todas as coisas. Agora Cristo é um imã. Paulo está dizendo, Cristo é um imã
que vai atrair a vontade de Deus. E onde a vontade de Deus estiver, em qualquer coisa, ela será atraída para Cristo. Uou! E aí, a sentença seguinte me deixa numa dúvida que eu não vou tirar hoje. Mas eu preciso colocar dúvida em você também. Nele digo, no qual fomos também feitos herança. Paulo está dizendo que ele está somando o raciocínio da sentença anterior, que conclui-se no propósito de convergir em Cristo todas as coisas. Ele está acrescentando a isso ou está falando de um raciocínio novo? Me parece que ele está acrescentando. Se ele estiver acrescentando, Paulo está dizendo que assim como Cristo é isso, nós também somos essa herança. Paulo está chamando de herança. Em Cristo todas as coisas convergirem, e está dizendo que também somos essa herança? Não sei. Cenas dos próximos episódios. Predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Parece que fica mais claro. A fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. 3 vezes aparece a expressão louvor da sua glória. Vamos ler o verso 9 de novo? Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o propósito que propusera em Cristo. Nós estamos falando sobre mistério. Mistério é a expressão bíblica que mais esconde revelação. Porque qual seria uma boa tradução simples aqui para mistério? Algo escondido. O mysterium é um elemento religioso que faz parte da constituição da espiritualidade cristã desde o século I. Mistério é a palavra que mais foi usada como base fundamentadora das escolas de espiritualidade cristãs de todos os tempos. Essa palavra ela é carregada de significado, apesar dela ser muito simples. Mistério aqui é algo oculto. Amém? Então, o texto que nós lemos aqui, fizemos algumas observações, mas eu quero ser curto. Eu queria que você entendesse que ele é sobre o desvendar do mistério. Tudo bem? Paulo continua falando sobre isso na sua carta. Vá para o capítulo 3. Minha vontade era de ler o capítulo 3 inteiro, irmãos, mas hoje não dá. Então ele começa assim no verso 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Gente, que profundidade, que riqueza essa carta.
insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uau! Paulo agora está falando sobre o assunto mistério. Só que agora ele não está mostrando como Deus revelou o mistério. Agora ele está falando como a igreja vai revelar o mistério. O mistério que nos estava oculto nos séculos, nos foi revelado em Cristo Jesus. E agora pela igreja, esse mistério vai agora pela igreja ser revelado, manifesto, inclusive aos principados e potestades. Uau! Pergunta então, Ada. Leia a Bíblia, para não chutar tão fora. No versículo 9, onde o mistério de Deus estava oculto? Em Deus. E aí Paulo acrescenta, que criou o quê? Pergunta a você, Ada, por que Deus criou todas as coisas? Se o assunto aqui não tem nada a ver com Deus Criador. Por que é que Paulo acrescenta que criou todas as coisas? Porque a obra da criação é para Deus revelar o mistério da sua vontade. Todas as coisas foram criadas em quem? Em Cristo. Então, quando a criação revela a glória de Deus, na verdade ela está revelando o mistério que ainda estava oculto até Cristo se manifestar. Mas o Deus Criador é Criador por causa da sua natureza. Mas a ação criativa de Deus acontece por causa do mistério que Ele deseja desvendar. Então, quando Deus toma a iniciativa de criar e diz haja, ao dizer haja, começa o desvendar do mistério que estava oculto desde os séculos. Porque quando Paulo usa a expressão aqui, Isaías, desde os séculos, é uma expressão teológica para afirmar a eternidade anterior. Desde os séculos não é em anos passados, desde os séculos é antes dos anos existirem. Paulo está dizendo que isso estava oculto em Deus antes do tempo existir, antes da criação existir, antes das coisas começarem. E antes de todas as coisas começarem, só uma coisa era: Ele que era, que é e que sempre será. Então lá estava Cristo, o mistério de Deus que estava oculto. Quando ele diz haja e a criação começa a acontecer, não é a criação que comunica, a criação causa espanto. E quando eu olho para quem criou a criação, eu vou ter que ir a Cristo.
Então a criação não revela o mistério, ela codifica o mistério para ele ser desvendado. A criação é um código, é um código espiritual. Porque se nós decifrássemos a criação, nós chegaríamos em Cristo. Por quê? Vamos falar ser objetivo? Como é que surge um leão na terra? Porque Deus disse. E quando Deus disse, o que é que está sendo visto? Cristo. Então, se eu olho para o leão no intuito de encontrar a criação do leão, ou o poder criativo do leão, o que eu encontro? O verbo de Deus. Porque foi pela palavra de Deus que todas as coisas foram criadas. Ao olhar para o leão e buscar a origem do leão, eu vou encontrar o verbo eterno de Deus na criação. Capítulo 5. Verso 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo. Você está entendendo, irmão? O mistério de Deus em Cristo começou a ser desvendado, mas ele vai continuar sendo desvendado pela igreja. Quando chega no capítulo 5, do 1 ao 3 de Efésios, Paulo fala de fundamentos, do 4 ao 6 ele fala de práticas. Por isso, do 1 ao 3 ele vai falar do fundamento do mistério. Primeiro, Cristo, o eterno. Depois, Cristo, o ímã. E depois, Cristo, a igreja. E depois que ele fala de Cristo, a igreja, ele chega no capítulo 5. Vocês acham que eu estou falando da esposa e do marido? Não, grande é esse mistério. É sobre Cristo e a igreja. O mistério que estava oculto desde os séculos não é apenas sobre Cristo, é sobre Cristo e a igreja. A igreja estava dentro do mistério. Isso nos está sendo desvendado. Uau! Capítulo 6. Para fugir de Efésios, senão eu não consigo sair daqui nunca mais. Efésios 6. Lá no finalzinho, verso 19. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Qual é o encargo? O pessoal está trabalhando agora umas adjetivações do Evangelho. Isso é muito didático, eu também faço isso. Mas isso precisa ser feito com muito cuidado. Por exemplo, alguns estão dividindo o Evangelho em evangelhos para explicar ênfases do Evangelho em pontos de vista, como por exemplo o Evangelho da salvação. Alguns falam sobre o Evangelho da graça, outros estão falando sobre o Evangelho do reino de Deus, que inclusive é a perspectiva global e englobadora de tudo do Evangelho. Alguns falam sobre o Evangelho eterno. Mas Paulo falou sobre o mistério do Evangelho. O ministério de Paulo não era sobre o Evangelho da graça.
apesar de Paulo ser o apóstolo da graça. A necessidade de Paulo é para que ele receba graça para anunciar o mistério que o Evangelho precisa revelar. E qual é o mistério? Acompanhando a carta aos Efésios, que Paulo tem interesse em revelar pela sua pregação e ensino: Cristo e a igreja. A Bíblia, irmãos, não pode ser lida e interpretada como um quebra-cabeça a ser feito como uma colcha de retalhos, onde nós cortamos alguns textos e os encaixamos para formar a nossa doutrina. A Bíblia tem leis espirituais que se manifestam de forma a desenvolver no homem espiritual a mente de Deus em Cristo de forma integral, não fracionada. Integral, cuidado. Quer ver uma coisa importante dentro disso? Romanos, e eu já estou encerrando. Romanos, no capítulo de número 16, lá no finalzinho da carta, no versículo 25, de uma doxologia para outra. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, escute, Paulo está dizendo que o evangelho dele é correspondente, é sinônimo, é comparável à pregação de Jesus Cristo. E o que me leva a entender, Isaías, quanta cegueira, é que o que Jesus pregou não era apenas sobre ele, era sobre ele e a igreja. E é isso que Jesus chama de evangelho do reino de Deus, porque para Deus governar é necessário haver cabeça, mas a cabeça não governa sem corpo. Evangelho do reino de Deus é a cabeça e o corpo juntos em seu nome de glória. Mas a parte que eu queria falar mesmo é daqui para frente. Porque olha o que ele vai dizer: conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Cara, Paulo está dizendo que o que ele está falando, Deus estava guardando em silêncio desde os tempos eternos. O que eu estou falando para vocês, o que eu vou verificar aqui, irmãos, para que Jesus os confirme, é a partir do meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Tá mole ou quer mais? Conforme o que é? O evangelho de Paulo e a pregação de Cristo. É conforme o que? Conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Verso 26, e que agora
agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre as nações, ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Está fazendo sentido para você? Vamos concluir? Você está pronto? Aperta o cinto de segurança. Lucas, vamos ver o Evangelho então, como tudo começou. Lucas 3. Porque Deus estava escondendo isso aqui, guardando isso aqui escondido, desde os séculos eternos. Só que segundo o Evangelho de Paulo e a pregação de Jesus Cristo agora foi manifesta. Então, como é que começou o ministério de Jesus Cristo? Vamos ler isso aqui? Lucas 3, tem duas coisas que eu quero observar nesse texto para a gente encerrar. Jesus foi até João e vai ser batizado. João não quis batizar, deu um pulo, falou: opa, eu não posso te batizar, não dá, estou muito pequeno, não vai dar certo. Jesus falou: batiza para que se cumpra a Escritura. Não posso discutir isso com você agora, faz o que você tem que fazer, eu preciso começar a fazer o que eu vim fazer. Amém? E olha o que diz aqui no versículo 21 e 22. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Olhe para mim. E depois que Jesus foi batizado, o que foi que aconteceu, irmãos? O céu se abriu, não é? E aí todos ouviram. O que o pessoal ouviu, gente? Uma voz do céu. E o que a voz do céu disse? Não foi isso que aconteceu, irmãos. Escute. Também o foi Jesus. E, estando ele a orar, o céu se abriu. O céu não se abriu porque Jesus se batizou. O céu se abriu porque Jesus orou. Sabe por quê? Porque Deus não vem responder ao cumprimento dos nossos rituais. Deus vem quando existe um ambiente preparado para Ele habitar. E quando Jesus orava, Ele não orava como um cumprimento de uma liturgia, Ele orava como quem conhece a Deus face a face, irmão. O céu não se abriu porque as águas se abriram, o céu se abriu porque o peito de Jesus estava rasgado diante do seu Pai. O que faz o céu se abrir não é você frequentar uma reunião, não é você entregar seu dízimo, não é você obedecer todos os estatutos e leis. O que faz o céu se abrir é uma santa comunhão com Deus. Nós não vamos impactar a cidade enquanto a nossa comunhão com Deus não fizer o céu se abrir, meus irmãos. Mateus é pragmático. Mateus é, eu posso dizer religioso? Sem ofender Mateus? Mateus, desculpa. O evangelho de Mateus é ritualístico, é litúrgico. Por quê? Porque Mateus está apresentando o evangelho prioritariamente aos judeus, mostrando para os judeus que no Jesus homem
O Messias está presente, ele é o ungido que cumpre todas as leis e mandamentos. Por isso Mateus não faz questão de registrar só a coisa mais importante, que o céu se abriu porque Jesus estava orando, não porque ele desceu as águas. Mateus diz: e descendo as águas, os céus se abriram, todos ouviram a voz de Deus dizendo. Que loucura, não? Enquanto a gente viver achando que porque a gente cumpriu rituais, Deus vai se dobrar, nós não vamos manifestar o poder do Espírito Santo na cidade. É necessário desenvolver uma vida de oração que faça Deus se inclinar a nós, não para nos responder os nossos desejos, mas para vir com a sua presença e nos preencher por inteiro, até que não tenha mais onde Ele possa transbordar de nós, transbordar de nós, transbordar de nós, e tocar o nosso trabalho, e tocar nossa cidade, e tocar nosso estado, e tocar nossa nação. Irmãos, desde quarta-feira, uma capela de uma faculdade nos Estados Unidos, num estado fora do circuito, Kentucky. Kentucky, né? Já falei aqui. Uma cidadezinha pequena, irrelevante no mapa, na economia mundial. Asbury, não sei a pronúncia, Asbury. Uma universidadezinha metodista que pouca gente estuda. Desde quarta-feira, irmãos. Os irmãos estão reunidos num culto lá. E desde quarta-feira, as pessoas estão chegando e caindo, confessando a Jesus e confessando os seus pecados publicamente. Não tem nenhum pastor conduzindo a reunião, nenhum ministro, nada. E isso já aconteceu nessa mesma universidade, nessa mesma capela, em 1970, num movimento que varreu as nações com avivamento, chamado Jesus Movement. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas foi um movimento de avivamento que pegou os hippies dos Estados Unidos, naquela época forte dos movimentos hippies, e vários desses hippies se tornaram missionários entre as nações, e pregaram o evangelho, e formaram outros evangelistas, outros avivalistas, profetas, se levantaram desse movimento, e eles estavam até hoje, pedindo: Senhor, vem de novo, como você veio em 70, vem outra vez aqui, vem outra vez aqui, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Uma universidade, irmãos, o que é que ele não pode fazer no meio de uma igreja? Sabe por que essa igreja se chama Tameon? Por causa das palavras que nós recebemos para ser Asbury, aqui em Rondônia, de prepararmos um lugar e que tivesse incenso dia e noite para tocar seu coração, um povo que quisesse de todo o seu coração receber a presença de Deus entre eles. Irmãos, essa igreja não deveria existir assim. Essa igreja deveria ser um ambiente só para pessoas que querem experimentar as profundezas de Jesus Cristo todos os dias da sua vida. Nós não nascemos para ser normais. O nosso chamado é ter tudo em comum. Singeleza de coração, partirmos o pão de casa em casa todos os dias e permanecermos diante dele, irmãos, dia e noite, em oração, em adoração, até que ele venha.
Mas isso é só um parêntese aqui nessa mensagem. Porque depois do céu se abrir, todos ouviram a voz, e o que mais aconteceu? Todos viram o Espírito vir como pomba, né? Não, não é como uma pomba. Olha o que está escrito aí. Olha como o Espírito veio sobre Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Sabe qual foi a forma que o Espírito desceu sobre ele? Em forma corpórea. Sabe por quê? Porque desse dia em diante, o mistério que estava oculto se manifestou. Porque o Verbo encarnou e agora ele estava recebendo o sinal eterno de que o mistério seria revelado com clareza. Por isso agora, Jesus aqui não está sendo habilitado apenas para exercer o seu ministério, mas para inaugurar o ministério que começava nele, mas que terminaria na sua igreja. Por isso ele recebe o Espírito em forma corpórea, porque o que ele faria, ele não faria apenas em si mesmo, mas por meio do seu corpo. Olha o mistério sendo revelado. No batismo de Jesus, Deus estava mostrando o mistério que estava oculto desde os séculos eternos. Em Jesus, o corpo será formado, e em Jesus, cabeça, e em Jesus Cristo, cabeça e corpo unidos, o propósito de Deus será cumprido. Este é o mistério que estava escondido. Estamos juntos? E por que eu estou falando sobre isso? A gente já falou muito sobre Cristo coletivo, Cristo corporativo, sobre a visão da igreja orgânica, sobre a unidade do corpo de Cristo, sobre a igreja como corpo de Cristo aqui. Mas eu quero dizer para você, irmão, hoje, de forma mais objetiva e prática, quando as pessoas veem a forma como você está vivendo, elas veem o Cristo coletivo, ou elas veem o Daniel, ou elas veem o Ada, elas veem o Josa. O que você faz no teu nome, ou faz no nome de Cristo? Porque se é no nome de Cristo, tem que ter forma corpórea. O que faz em ti mesmo, ou faz na cabeça? Porque se faz na cabeça, Cristo precisa ser visto. E para Cristo ser visto, você precisa estar em nome de Cristo. E o nome de Cristo é um nome coletivo, não é um nome singular. O mistério é Cristo e a igreja. Fique de pé, vamos orar. Você pensava que o Espírito tinha vindo como pomba? Pai, nós oramos aqui nessa noite, para que o mistério que estava oculto seja desvendado a nós, para que possamos desvendá-lo a toda a criação, até os principados e potestades, que aguardam pela revelação desse mistério que estava oculto. Espírito Santo, nós queremos nos submeter
entrar nesse lugar de comunhão plena, para que você nos faça um. E a partir da nossa comunhão, da nossa unidade, nós possamos revelar o Cristo eterno, que é a cabeça e a igreja como corpo. Prepara-nos, Senhor, como uma noiva adornada, sem mancha, nem rugas, irrepreensível, para o glorioso dia em que nos encontraremos com o nosso amado. Amadurece-nos, Espírito, que as ferramentas deixadas pela graça de Jesus ao corpo, os homens dons, que eles sejam, Senhor, como bisturis em suas mãos. Que a igreja dos nossos dias experimente, Senhor, um derramar, Senhor, um novo derramar do seu Espírito, da sua unção, que nos habilita, que nos prepara como povo. Não apenas como indivíduos. Nós queremos entrar nesse mistério, para revelar esse mistério neste tempo. Cristo em nós, Cristo em nós, Cristo em nós, a esperança da glória, como disse Paulo, para louvor da sua glória. Faz em nós. Eu oro, Senhor, para que eu oro para que caiam as vaidades do nosso coração. Eu oro para que caiam os achismos humanos e a sabedoria dos homens. Eu oro para que as tradições dos homens que invalidam o sacrifício de Jesus por causa dos seus gostos sejam deixadas para trás. Eu oro para que todo misticismo que não revela o verdadeiro mistério seja tirado de nossos corações. Que o místico, o mistério original seja revelado por meio de homens e mulheres que se posicionaram humildemente para louvor da glória de sua graça, que concedeu Ele a nós, gratuitamente, no amado. Amado nosso, nós somos teus. Que sejamos o teu prazer, em nome de Jesus. Seja glorificado em tudo, Abba. Seja glorificado no meio de nós, entre nós, através de nós. Nós oramos essa noite. Amém. Amém, querido. Pastor Fabinho.